Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, mais um passo que a gente está dando na direção de Deus. E hoje é um dia especial porque a gente vai começar o segundo livro. Então, no último encontro, a gente bateu a meta de vencer o primeiro livro da Bíblia. A gente leu o Evangelho completo de Mateus. Vimos todo o enredo do começo, desde a genealogia até ele ascender aos céus e deixar a nossa mensagem, né? Ide, pregai discípulos, fazei de todas as nações, até que eu venha, estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que a gente tem e é por isso que a gente tem que continuar fazendo o evangelho de pregação, né? Porque hoje a gente vai começar o estudo de Marcos e a gente vai perceber isso na leitura, que todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles vão falar da vida de Jesus. Mas, é como eu falei em alguns episódios anteriores, né? Cada um deles vai abordar temas diferentes do mesmo assunto. Então a gente vai ver palavras diferentes para o mesmo assunto, vamos ver focos diferentes na mesma história. Então, o que para um chamou mais atenção, para o outro chamou um pouco menos, e vai ser legal a gente ter esse comparativo, porque o que eu vejo é que todos eles presenciaram a mesma história. Porque é a mesma coisa quando a gente anda junto e vive uma experiência, cada um conta a sua história, mas a gente que viveu a mesma história vai contar algo muito parecido, mas cada um vai contar aquilo que de fato chamou a atenção, né? E é por isso que toda vez que a gente faz o estudo, a gente fala, deixa o teu versículo aí do dia, sabe? Porque cada capítulo tem vários versículos interessantes, mas um deles mexeu com você em algum momento. Porque geralmente a palavra fala com a gente em algum momento, né? E é interessante que você reforce isso e digitar nos comentários para quê? Para que você possa ancorar esse versículo também, né? Para que você tenha a memória sempre que lembrar desse movimento que você fez, o versículo vem na cabeça. É uma técnica de memorização, na verdade. Eu comecei a fazer isso durante um tempo porque eu tinha muita vontade de lembrar os versículos das respostas, né? Porque muitas respostas das perguntas que a gente tem para a nossa vida em si, ou dúvidas inerentes do próprio ser humano, estão respondidas na palavra de Deus, né? A gente só precisa achar onde está escrito. E aí, como é que a gente vai fazer esse mapeamento? É através de apontamentos de capítulos e versículos, porque daí a gente lembra de um versículo e automaticamente quando acessa ele tem acesso a todo o contexto, né, que a gente pode procurar e lembrar. Então, na verdade, tudo isso é uma técnica de memorização. O que a gente está fazendo aqui, gente, é ciência. Por incrível que pareça, a gente está usando a palavra de Deus, porque é o material mais coerente que existe no mundo, independente da opinião de cada um, né? A Bíblia é o livro que está sendo mais lido em todo o mundo, é o livro mais publicado, é o livro mais questionado, é o livro mais polêmico. Então, algo de especial tem nele, né? E o que eu vejo que mais de especial tem nele é a presença de Jesus. E é por isso que a gente vai ver agora o Evangelho de Marcos, porque ele tem maneiras de ver Jesus que ele vai compartilhar com nós. Então, se você já está acostumado com aquela mensagem inicial que a gente faz o quê? Tira as distrações, a gente coloca a notificação no silencioso para que a gente possa focar no estudo agora da palavra, né? Porque é muito importante a gente manter o foco naquilo que a gente está fazendo. Também é ciência que já é comprovado. Toda vez que a gente se distrai, a gente leva em média de 20 a 25 minutos para poder retomar o foco. Então, como o estudo em si já leva esse tempo de 20, 25 minutos e é rapidinho, dedica esse tempo agora para cá, para que você tenha o máximo entendimento, não perca o foco e possa ter o melhor aproveitamento. Lembrando também que a gente sempre, quando vai ler um livro espiritual, o que a gente precisa fazer? A oração, né? Por que essa oração é importante? Porque nós, como seres humanos, não temos capacidade de acesso direto à sabedoria. Só temos esse acesso por meio do entendimento de Deus. E é o Espírito Santo que Jesus deixou na terra, que está conosco até a consumação dos fatos, trabalhando na obra
edificando ela na nossa vida, né? Então é através da leitura e de ouvir a palavra de Deus que a gente se edifica na fé e a gente constrói um espírito mais fortalecido, né? Como Paulo diz, né? A criancinha come o alimento, mas à medida que ela vai crescendo, ela precisa de um alimento mais sólido. E muitas vezes quando a gente vai na igreja no domingo, né? Às vezes as pessoas vão uma vez por semana na igreja e passam a semana toda, às vezes, ouvindo um ou dois versículos que o padre citou, o pastor citou no culto, né? Ou 3 versículos, dependendo do tema e da mensagem que ele está pregando, né? Mas o que a gente tem que ter como consciência é que esse é um alimento mais refinado. Talvez seja um leitinho que ele está jogando para as pessoas no domingo. Mas o alimento sólido é aquele que a gente constrói dia a dia, tendo intimidade com Deus na palavra dele, né? Então, ir no culto é importante sim, estar presente onde a gente se confraterniza com irmãos é importante, mas Romanos 12 alerta que a renovação do entendimento é a verdadeira adoração que Deus procura, né? Então Deus quer que a gente se edifique em espírito e verdade para que a gente possa adorar Ele. Então é uma forma que a gente tem de ser edificado pelos conselhos de um Pai amoroso, né? Porque como a gente vê, Ele quer o nosso bem. Jeremias 29:11 fala isso, né? Sou eu quem sei os planos que eu tenho para vocês, são planos de vida. Então a gente tem que confiar na palavra e buscar ela cada vez mais, sabendo que ela vai trazer a resposta que a gente procura. Então vamos focar agora, vamos respirar fundo e começar esse momento com uma oração. Boa noite, Pai. Nós queremos te agradecer por esse momento. Pai, sabemos que só os escolhidos foram chamados para estudar a Tua Palavra. Sabemos o quanto isso é privilegiado nos dias de hoje, porque a Palavra diz que larga é a porta da destruição e estreita é a porta da salvação. Pai, nós queremos entrar na porta estreita e nós sabemos que só será capaz de entrar por ela através da Tua Palavra. Precisamos reconhecer a voz do bom pastor e nós queremos que o Senhor fale conosco. Pai, muito mais do que a minha voz, que aqui seja entregue uma palavra derramada pelo Teu Espírito, que seja revelada para esse irmão e para essa irmã, para que ela também e ele também possa ter o entendimento do que o Senhor espera dele e dela. Que o Senhor possa fazer isso comigo também, Pai. Possa encher o meu coração cada vez mais da Tua Palavra, para que cada vez que eu fale algo ou que eu responda algo, que eu use a Tua Palavra como base ou como âncora, porque eu sei, Pai, que os tempos são difíceis e que a gente vive um mundo de muitos enganos. Por isso, Pai, nós te agradecemos muito por olhar por nós e entregar a verdade, para que a gente não tenha medo do mal, para que a gente seja forte e corajoso e que a gente possa levar o Teu Evangelho a toda a nação. Pai, nós sabemos que nossas batalhas não são contra a carne. Não devemos brigar entre nós, mas reconhecer que o Senhor é o Salvador e que a batalha que a gente está lutando é uma batalha espiritual. Então ajude-nos, Pai, a orar pelos santos que estão na Tua obra, edificando o Teu reino, Pai, que passam por dificuldades e por provações. Senhor, ajude-nos a interceder por eles, para que a gente possa, como corpo que Tu convidaste, ser edificado na Tua Palavra. Nós queremos que o Senhor derrame, Pai, o Seu Espírito Santo sobre toda a terra habitada, porque a natureza anseia o dia que a Tua volta chegará. Nós sabemos que ninguém sabe o dia nem a hora, mas nós te pedimos, Pai, apressa-te, vem conosco, prepara a Tua igreja, ajuda, derrama Teu Espírito Santo, para que a noiva se adorne no tempo adequado e que a gente possa nos entregar no dia do casamento de forma apresentável para Ti. Pai, nós queremos sim exercer a fé que o Senhor perguntou, que no dia da volta, será que vai ter fé na terra? Vai, Pai. Se o Senhor quiser, vai ter sim. E se o Senhor ajudar, vai ter ainda mais. É por isso que nós te pedimos isso. Sabemos que sem a Tua ajuda, não somos capazes de fazer nada, Pai. Nem de respirar sozinho nós somos. E tão pequenino que somos, precisamos de Ti para tudo. Por isso que nós te pedimos.
Conecta, Pai, as pessoas verdadeiras, aquelas que precisam ouvir essa palavra. As que vão ouvir com um som estremecedor de um trovão dentro de si e te buscar cada dia mais. Que esse estudo seja apenas um gatilho, Pai, mas que a busca seja por Ti e pelo Teu Espírito Santo da verdade. Em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Então vamos, irmãos, começar a leitura de Marcos no capítulo 1, que diz assim: No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Olha que legal. Aqui Deus está enviando quem? João Batista, né? Quem que preparou o caminho para Jesus? A voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E é legal a gente ter isso, né? Porque olha o que ele está dizendo. A voz que clama no deserto, o que ela está clamando? Preparai o caminho do Senhor. E como que a gente faz isso? Endireitando as nossas veredas, né? Então, quando a gente usa a palavra para se edificar, a gente está preparando o caminho de Cristo, né? Sacou qual é a sistemática? Quando a gente endireita e quando a gente vai se endireitando, Cristo vai vindo. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Gente, Mateus falou a mesma coisa, né? Que ele comia gafanhotos e mel silvestre, porque eu lembro que eu ri disso no mesmo dia. Mas olha como que era a alimentação dele, né? E ele comia mel e gafanhotos. Pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas alparcas. Olha o que ele está dizendo, né? Após mim vem aquele que é mais forte do que eu. E ele diz que não é digno de desatar as sandálias dele, né? O texto se repete de novo, né? Vocês estão vendo que muito é parecido com o texto de Mateus, irmãos? Porque ele repete para reforçar isso na nossa mente, né? Porque são palavras importantes, que a gente tenha, de fato, consciência da importância disso, né? Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu que naqueles dias de Jesus, tendo ido de Nazaré a Galiléia, foi batizado por João no Jordão. Então aqui, ó. Aconteceu que naqueles dias, e aí já está falando quais os dias, ó. Quais foram os dias? Quando ele foi batizado no Jordão, lá na Galiléia, né? Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como uma pomba, descia sobre ele. E ouviu uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali teve no deserto 40 dias, tentados por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, olha o que ele está falando, irmãos. O tempo está cumprido.
e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus, né? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, o seguiram. Aqui lembra que eu até frisei isso lá no outro capítulo, quando a gente leu isso em Mateus, né? Aqui Jesus chamou, né? Vinde após mim e farei pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Ou seja, quando Jesus chamou, eles só vamos, entendeu? Esse foi o tino deles. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai do barco, com os jornaleiros, foram após ele. Então aqui, irmãos, existe um chamado de Deus onde a gente tem que absolutamente abnegar da nossa própria vida para seguir a Deus, né? Aqui está falando que eles deixaram seus empregos, deixaram o que estavam fazendo naquele momento, deixaram seu pai, né, e a sua família e foram seguir ele, né? Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele às sinagogas, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Olha isso, irmãos. A mesma palavra, né? Sim, essa palavra está escrita quase que igual. Que eles maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas, porque ele tinha verdade naquilo que ele falava, né? E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha o que esse espírito imundo falou sobre ele. Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Vocês estão pegando aqui, irmãos? Olha o 25, que forte que é, né? É isso que a gente tem que fazer com os espíritos imundos, né? Cala-te e sai dele, em nome de Jesus. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando em grande voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que doutrina, que nova doutrina é esta? Olha o 27, que interessante eles questionando, né? E todos se admiraram a ponto de perguntarem se dizendo: Que é isso? Que nova doutrina é essa? Porque até então ninguém tinha autoridade sobre espíritos imundos, né? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Então, irmãos, saiba que através da autoridade de Jesus, você pode ordenar que os espíritos imundos lhe obedeçam. E logo correu sua fama por toda a província da Galileia. E saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre deixou e ela os servia. E tendo-a chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta.
Imagina o Vucu Vucu, né, gente? Não, olha só, tem um cara que tá curando ali, ó, e tirando demônio das pessoas. Vamos levar todo mundo pra ele. E juntou todo mundo na porta, diz o 33, né? E curou a muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então ele não deixava eles falar, né? Ele tinha autoridade até sobre o que eles falavam. Porque os demônios falavam através das pessoas, né? Então a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. E levando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Olha isso aqui, né? Esse 35 aqui ele é especial porque levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava demônios. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe, e disse-lhe: Quero ser limpo. Gente, isso aqui é lindo, né? Esse versículo 41. Porque olha o que está dizendo. O 40 diz que o leproso se aproxima dele, se ajoelha diante dele e fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Olha a humildade que esse leproso teve, né? Ele diante de Deus, sabendo que Deus podia, ele pediu com grande humildade. E olha o que Jesus viveu aqui no 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. É o que todo pai quer para um filho, né? Que ele seja curado, que ele possa crescer e que ele tenha vida, né? Imagina Deus que criou todo mundo, se ele não vai querer isso pra gente. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, olha o que ele está falando, ó. Ele está falando: vai, mas não diga nada a ninguém. Porém, vai fazer o que Moisés determinou, porque Jesus aqui prova que ele não está contrariando a lei de Moisés. E ele diz na palavra: eu vim cumprir a lei. Então, quando ele cura aquele moço e ele vê que pode todo mundo ficar sabendo daquilo, ele falou: vai lá e te limpa. Mas faz exatamente como Moisés determinou. Por quê? Porque ele não queria afrontar a lei, mas ele queria mostrar que ele estava acima da lei, mas que o que ele estava entregando, que era acima da lei, estava dentro da lei, né? E olha que lindo como Deus é abundante, né? Ele está muito acima disso. Mas ele mostra que existe um princípio que a gente tem que respeitar na lei para poder receber isso, né? E o 45 diz assim: Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e todas as partes iam ter com ele.
Então Jesus pediu para ele não contar porque ele sabia que ia ficar complicado, né? Porque se as pessoas soubessem daquele milagre, porque imagina um leproso, né? Ele tem a pele toda cheia de ferida e de repente ele fica bom. Hoje a gente tem muitos preconceitos, muitas coisas ainda, né? Imagina naquela época que eles não tinham tecnologia, não tinham nada. E o que é legal no 45 que finaliza ali, né? Que todos eles de todas as partes iam ter com ele. Então todo mundo seguia Jesus. E aqui a gente conseguiu mais um capítulo, gente, de Marcos, que a gente conseguiu ter o privilégio de perseguir a Jesus onde ele está, né? E se a gente viu que ele está no Evangelho, é no Evangelho que a gente vai perseguir ele, no nosso lugar de meditação, né? E o que é legal da palavra é a gente não ficar só com a palavra, né? Como eu falei, de fazer marcações, sublinhar, repetir os textos, tudo isso vai ajudar a criar conexões sinápticas que vão te ajudar a ter o entendimento e o reforço dessa palavra, né? Imagina que o nosso cérebro está o tempo todo juntando um neurônio no outro. E essa junção desses neurônios a gente chama de conexões sinápticas. Então é igual uma musculatura. Então quando a gente faz uma leitura, a gente conecta um neurônio no outro. Quando a gente faz a leitura e a gente repete o texto, a gente conecta mais um neurônio e a gente vai fortalecendo essa cadeia neural, né? E é por isso que muitas vezes a gente aprende e não esquece o que a gente aprendeu, porque a gente usou toda a capacidade neurológica do nosso cérebro. Porque o nosso corpo é uma máquina maravilhosa e a gente precisa ter o entendimento de como ela funciona para poder usar ela. Só assim que a gente vai conseguir despertar o nosso conhecimento e a nossa sabedoria, né? Através do entendimento das coisas, como a gente viu no Evangelho. Existem coisas, como a gente viu aqui, que é muito interessante, como a gente viu no 27, ó, coisas que ainda não tinham sido reveladas e que foram através de Jesus, ó. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina que é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Antes de Jesus vir na terra, os espíritos imundos já habitavam aqui, mas ninguém tinha autoridade sobre eles. E a partir do momento da existência de Jesus, ele demonstrou que nós podemos, através do nome dele, ter essa autoridade, porque ele ensinou isso aos seus discípulos. Então é importante, irmãos, a gente ter a consciência e assumir a responsabilidade, né, da palavra de Deus e não ficar brincando de crente como muita gente faz, né? Tem muita gente que vai para a igreja brincar de crente, né? Porque fica a semana inteira na libertinagem e acha que vai domingo para um culto da igreja e no domingo vai ser perdoado de tudo que está fazendo a semana inteira, né? Então, tem uma palavra muito forte que Deus está falando no meu coração a respeito desse estudo ser diário, do perdão ser pedido diariamente e da renovação ser feita diariamente, sabe? Para que a gente não acumule durante a semana pesos que a gente não precisa levar para o altar no domingo. O domingo que a gente vai no culto tem que ser uma coisa leve, porque todo dia é dia de culto. Então, às vezes, a gente tem que ter a consciência de que estar na presença de irmãos é uma oportunidade de servir também. Servir como um consolo, como um amparo, servir como um amigo em oração, sabe? E não ficar no culto com sentimento de culpa porque a gente não fez o que deveria ter feito durante a semana. Então, se a gente tiver essa busca diária, a gente vai ter uma clareza muito mais leve do que é o dia a dia, né? Vencer cada batalha, cada ansiedade a gente deixa para o outro dia. Então, quando a gente vem aqui para o culto de adoração racional e a gente traz a palavra de Deus para a nossa vida, a gente está tirando o peso das coisas que não são da nossa preocupação, né? Então, quando a gente faz esse movimento da oração e da leitura, é para, na verdade, encher o nosso corpo com coisas, é como se fosse um copo. Quando um copo está cheio com água e a gente tenta botar mais água, o que acontece? Ela transborda, né? Então é assim que a gente faz a leitura do Evangelho. Imagina que no começo o nosso copo está vazio e a gente não vai conseguir transbordar. Mas à medida que a gente vai enchendo e vai colocando água, uma hora esse copo vai ficando cheio e ele começa a transbordar. Então é isso que a gente tem que fazer no culto. Quando a gente está no culto com as pessoas, a gente tem que transbordar. A
A gente tem que levar para as pessoas mais bênção, mais amor, porque de Deus se vem tudo, irmãos. Então a gente tem que ter essa clareza. O culto é um momento de a gente servir em oração. Orar por todos os santos, todos aqueles que estão precisando, que estão na linha de frente, levando pancada. Porque tem gente que não sabe, mas tem países onde o evangelho é proibido e quem prega acaba sendo perseguido, preso e morto, assim como os apóstolos naquele dia. Então, assim, um texto mais vivo do que a palavra não existe, porque ainda que vivemos numa sociedade democrática, a gente sabe que a perseguição ela existe, porque isso não tem a ver com a carne, tem a ver com o espírito, como Paulo disse, né? Nossa batalha não é contra a carne, mas contra principados e potestades. E esses são os espíritos imundos que Jesus, através da sua presença, nos ensinou a ter autoridade. Então que a gente possa se fortalecer na palavra e a gente possa levar essa autoridade para o mundo, destituindo essas potestades, esses principados, porque nós somos os filhos e nós temos autoridade para isso. E Jesus falou: eu sou o primeiro de muitos, e esses muitos virão depois de mim e farão obras maiores do que eu. Então que a gente tenha consciência disso e como família e como igreja a gente possa se unir numa só voz e pedir sim a vinda de Cristo na Terra. Esse é o objetivo desse estudo, que a gente possa racionalmente chegar no entendimento de que isso é necessário para a gente poder ser salvo, que a gente precisa sim chamar, pedir, orar para Ele vir e fazer parte dessa grande batalha junto conosco. Então, se você ficou aqui para o capítulo e versículo de hoje, eu citei agora o 27, né? Que é uma grande autoridade que Jesus traz, mas eu quero também reforçar esse 41, né? Marcos 1:41. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero. Então, às vezes, você se pergunta assim: Deus, se eu quer fazer minha cura, Ele quer. Muitas vezes Ele quer, Ele está ali só esperando que você peça. Assim como aquele leproso se ajoelhou diante dele e teve coragem de pedir, então que a gente tenha essa coragem também de pedir o acesso ao Espírito Santo, o acesso à sabedoria, ao discernimento, domínio próprio, para que a gente possa fazer a vontade de Deus na terra e assim glorificar o nome dele aqui, multiplicando esse talento aqui, ó, porque isso aqui é só talento novo que Jesus veio trazer. E a gente tem que multiplicar esse talento na terra, porque é possível sim, irmãos. Se a gente exercitar a nossa fé, se a gente se dedicar para isso, com certeza a gente vai fazer uma coisa que jamais foi feita. E é para isso que eu tô aqui, para contribuir cada vez mais para que a obra de Deus seja feita na terra, né? Porque eu assumi a minha responsabilidade de estar aqui com vocês, de estar compartilhando esse estudo. Então, se você tem essa responsabilidade também, compartilhe aí com outras pessoas. Se você acha que essa mensagem faz sentido, se a gente tem que fazer uma corrente forte, como eu falei, né, uma corrente de oração, pedindo que Ele venha, clamando, porque a natureza anseia por isso, né? E lembra que no final do estudo a gente deixa aquela hashtag até depois do fim, porque o fim desse estudo não é o fim do nosso estudo pleno, né? É o fim de um capítulo, mas a jornada continua. Amanhã, se Deus quiser, tem mais. Tamo junto. Eu fiquei por aqui e fui.